Olá meninas, tudo bom? Olha, tô indo agora. Meninas não, desculpa gente, eu fico falando meninas, mas desculpa. É que meninas vem primeiro na minha cabeça. Que eu sempre penso que o meu canal deve ser só mulher que queira assistir, mas eu sei que tem outros homens que também gostam de assistir coisas assim, do jeito que eu falo. Porque às vezes eu tenho umas informações legais pra dar, né? Mas a maioria das vezes é só eu falando mesmo. Gente, depois desse último vídeo que a gente colocou aí, que é o vídeo da minha mãe, e é um vídeo muito emocional, tudo, eu acho que deu uma... Eu queria colocar um vídeo diferente, sabe? Então acho que eu vou esperar um pouquinho pra fazer outro vídeo com a minha mãe. Só porque eu acho que é legal colocar a história lá, mas assim, o problema de contar a história é que faz você lembrar de muita coisa. E quando você lembra de certas coisas, faz você reviver um pouco o que você passou. E às vezes isso não é bom, sabe? Eu comecei a reviver os partos e eu fiquei até contente. Eu fiquei contente de estar revivendo o parto. Vou ser bem sincera. De lembrar e, sabe, você começa a apreciar coisas que você não apreciou antes. Então, contar as histórias do parto pra mim foi muito legal. Mas ter contado a história dos meus pais aqui foi ótimo. Ótimo pra... Eu acho assim, pra eles, pra mim, saber que mais gente sabe, eu acho que pra eles é melhor, sabe? Saber que mais gente sabe. Mas eu acho, assim, tipo, a gente até tinha esquecido quase dessa história, sabe? A gente já não falava mais sobre isso. Porque é uma história assim, deixa eu fazer aqui que eu tô dirigindo agora, vou ter que parar. A gente não conversava mais sobre esse assunto do roubo e tudo mais, porque já faz muito tempo. Mas eu sei que foi uma coisa que marcou muito a vida dos meus pais. Tem muito mais coisas que aconteceram na vida de gente, assim, que talvez em muitos olhos muito pior do que isso. Porque isso é bem material, né? Mas a gente não pode contar tudo também, né? E eu só espero que tenha sido proveitoso pra alguém que tá assistindo, sabe? Porque se for também só pra fazer todo mundo ficar triste, não compensa, né? A gente tem que fazer vídeo assim que vá ensinar alguma coisa, alertar alguma coisa, é isso que eu queria. Mas realmente colocou emoções ali que eu não sei se eu queria, eu não sei se meus pais precisavam. E então assim, não tô arrependida de fazer, eu só tô refletindo, tá bom? Oi gente, ó, vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, vou colocar quando eu chegar em casa. Eu tô com a câmera aqui, tô esperando meus filhos sair da escola, faltam 15 minutos, eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui, porque eu tô pensando muito nas coisas hoje, sabe? Eu acho que aquele vídeo que a gente fez ontem com minha mãe fez com que a gente revivesse um pouco daquela época. Apesar que eu não estava no Brasil, ainda bem que eu não vivi isso de perto. Eu fico com pena de quem estava lá, na realidade, porque foi uma época muito difícil para todo mundo, porque a nossa família é muito unida e tudo que acontece com a minha mãe, os irmãos, as irmãs, ela sente também. Então, assim, foi uma coisa muito, muito forte que aconteceu. Mas eu tava pensando sobre injustiça. Como que é ruim, né, quando a gente é injustiçado, quando alguma coisa assim, o seu sonho é destruído de um dia pra noite, assim, por causa de alguém que com certeza devia ter talvez como que fala, uma dívida de drogas ou alguma coisa, e ele teve que ir lá e roubar de uma pessoa pobre, uma pessoa que esperou por muito tempo pra conseguir aquele dinheiro. Ele foi lá e tirou, assim, do nada, sabe? E eles poderiam até ter matado meus pais. Se eles tivessem resistido, eles matariam. E eu sei, a gente sabe que no Brasil eles matariam. Você imagina? Meu pai e minha mãe mortos por causa de dinheiro. Então, às vezes, assim, quando eu penso na injustiça do Brasil, eu penso assim, a gente reclama tanto, sabe? Que existe, que os corruptos, que os políticos, porque isso, porque é tanta corrupção no Brasil. Mas, gente, a corrupção está no nosso sangue, sabe? Eu vejo assim, em todas como que fala? Em todas as classes sociais existe esse tipo de corrupção. Todos os dias de manhã a gente tem que decidir, fazer uma decisão, todos nós, que se eu vou vestir, qual camiseta eu vou vestir, a da corrupta ou a da sincera e honesta, porque nós podemos ser corruptos todos os dias, sabe? Todas as coisas que a gente faz, decisões que a gente toma todos os dias, a gente pode optar. Aqueles caras, eles optaram para maldade, para desonestidade,
Eles optaram por isso porque eles tiveram uma razão também. E com certeza, na cabeça deles, eles fizeram todo o sentido em fazer o que eles estavam fazendo. Eles não pensaram, tô destruindo um sonho, tô fazendo isso. Não, eles pensaram neles. Eu acho que se todo mundo pensar no mal que eles estão causando para outra pessoa, talvez muito menos pessoas fariam tão mal. Porque eu acho que o ser humano sempre gosta de arranjar desculpa. E pro bem dele, por exemplo, para eles roubarem, vai pagar nossa dívida, ou talvez não, vai me dar umas férias, mas é tudo sobre eu. Se a gente parar de pensar na gente, eu acho que o mundo vai ser uma pessoa muito melhor. Se você parar de pensar em você, começar a pensar mais em outras pessoas, como que essas pessoas estão pensando, estão vivendo, estão sentindo. Eu sempre falo isso, sabe? Às vezes quando eu julgo alguém, isso acontece na minha cabeça mesmo. Eu julgo alguém e daí eu falo, nossa, mas e se eu fosse aquela pessoa, como que eu reagiria? Como que eu faria? Uma vez que você se coloca no lugar daquela pessoa, é tão difícil fazer mal para aquela pessoa. Tenta isso, sabe? Comece, não, se você não é cristão, porque eu falo, geralmente cristão, ore para aquela pessoa, você vai ver, você vai começar a amar aquela pessoa rapidinho. Ou então você vai começar a se preocupar com aquela pessoa. Porque é assim, eu, por exemplo, que eu tô grávida, desculpa, não tô grávida. Eu tô brava com meu marido, por exemplo. E eu sinto uma raiva, sabe? Que você, E aí as pessoas falam, ore pelo seu marido, ore pelo meu marido, tô cansada, sabe aquela coisa assim, tipo, eu não quero orar pra ninguém, eu quero ficar com raiva. Mas se eu perco um minutinho, sabe, só pensando no lado dele, como que ele deve estar se sentindo como pai de família, como marido, com o estresse de providenciar para toda a família, 8 crianças e tudo mais. Assim que eu começo a pensar em tudo isso, aí eu começo a ter dó da pessoa. E eu faço isso com todo mundo, sabe por quê? Não é porque eu sou uma pessoa boa, não é isso. É só porque eu uso um pouquinho da minha cabeça. Porque se todos nós fizéssemos isso, a gente não julgava ninguém. Não julgava mesmo. Aí, esses caras, até esses caras que fizeram maldade com meus pais, às vezes eu penso neles assim, que situação? O que levou essas pessoas a fazer isso? O que levou eles a ir lá e prejudicar um casal de pessoas, sabe? Assim, que eles não eram idosos na época, mas já eram numa idade que não tinha mais como recuperar todo esse tempo perdido, entendeu? Então, às vezes eu penso nisso. Então, hoje eu tava pensando nesse vídeo de ontem, né? Porque o problema de fazer vídeos assim, de contar a história, é que você revive toda a história. E quando você revive uma história que você virou um capítulo e já não significa mais nada pra você, é uma coisa. Mas quando você revive uma coisa assim, tão dramática que aconteceu na sua vida, é difícil. Então eu tô meio preocupada com a minha mãe, porque ela queria fazer o vídeo, sabe? Foi ela que totalmente liderou o negócio. Eu não falei pra ela, vamos falar disso, não. Sabe, ali foi ela mesma que liderou. Eu falei, mãe, a senhora conta a sua história. O que a senhora acha que convém contar, o que acha que não convém contar. Então, assim, foi bem natural, sabe? Mas aí, ela já sendo uma pessoa mais, assim, que às vezes fica meio, assim, nervosa com certas coisas, eu achei assim, nossa, que sou eu, fiquei, depois desse vídeo, pensando muito, sabe? Revivendo, pensando neles e tudo mais. E, sabe, me deu um negócio no coração. Eu falo, gente, como que as pessoas podem ser tão ruins? Como que pode, sabe? Como que... todo caso. Eu só queria falar rapidinho pra vocês isso. Sabe, eu assisti um vídeo semana passada com a Carolina Ferraz, que ela tava num destes shows. Eu não lembro se era o Porchat, eu não lembro, mas era a Carolina Ferraz. E ela falou uma coisa assim que realmente me chamou a atenção e que eu tinha já pensado nisso, mas não nem colocado em palavras o que ela falou. Uma coisa que ela falou assim, ela falou que o problema do Brasil não é a corrupção, mas em sim a impunição. Eu falei assim, como que é verdade isso, né? Você acredita que se os corruptos e os ladrões e os assassinos, todos eles, se eles realmente fossem punidos pelo que eles fizeram, você acha que ia existir tanto problema assim no Brasil? Não ia existir. O problema do Brasil é que tem muita gente que sai impune. E pobre sempre acaba sofrendo. Você vê gente na cadeia que roubou tipo uma galinha. Não, tô só usando como exemplo, tá? Mas que fez pouca coisa, assim, que roubou uma galinha. Ficando anos e anos sendo traumatizado mesmo na cadeia.
Enquanto o rico, que faz assim, barbaridades, que manda matar, que faz isso, que faz aquilo, saem totalmente impune, porque eles têm dinheiro para advogado, porque eles pagam propina para não sei quem, sabe? Então eu tava pensando nisso, gente, eu tava pensando nisso porque às vezes, né, como cristão, a gente pensa assim, de alguma forma que os cristãos são, como que fala? Não fariam esse tipo de coisa. Aí você escuta as coisas de cristãos assim que são de tipo de nossa, não dá pra acreditar. Aí assim, eu fico pensando, é um problema do ser humano. Problema do ser humano mesmo, não é problema de rico, pobre, o que for, sabe? Nós todos temos, sempre existe alguém que tá numa categoria a mais ou a menos que a gente. Por exemplo, eu sei que no nível social, que eu estou, deve existir gente que tem menos do que eu. E deve existir tem muita gente que tem mais do que eu. E o fato de ter posses, principalmente no Brasil, é muito influenciável no que tipo de vida você vai ter, em como você vai ser tratado. Eu tava falando com a minha amiga que como aqui no Brasil, eu lembro quando eu era adolescente, eu queria comprar uma roupa cor-de-rosa pro Natal. E eu trabalhava de babá. Eu tinha acho que 16, quase 17 anos, eu trabalhava de babá. E eu trabalhava com uma mulher da igreja, e não via a hora de receber meu dinheirinho para poder ir comprar minha roupa do Natal. É lógico que também no Brasil existe essa coisa, né? Você trabalha de babá, mas você acaba tendo que fazer faxina. E porque você é nova, você acaba ganhando metade de um salário mínimo para trabalhar das 8 às 6. Às 8 da manhã, às 6 da tarde e ainda ser tratada que nem lixo. E eu lembro que era dia 24 e eu queria muito comprar essa roupa cor-de-rosa, porque no dia 24 à noite na minha igreja tinha a festinha de Natal. Então eu amava, sabe, fazer parte da festinha de Natal, e eu ia cantar no coral lá na frente da igreja, tudo. E eu queria aquela roupa cor-de-rosa. E eu sabia que eu não ia encontrar tão fácil. Então eu andei no centro inteiro. A minha patroa, na última hora, sabe? Falou, não, você vai ter que trabalhar no dia 24, porque meu marido não vai estar aqui, não sei o que. Não sei se era dia 24, 26, mas era o dia que eu queria ir comprar, sabe? Ainda bem que o centro ficava aberto até mais tarde. E aí aquele dia eu saí do trabalho correndo, tomei banho e fui pro centro para procurar uma roupa cor-de-rosa. Aí fui tudo nos lugares baratos, lógico. E nada de roupa cor-de-rosa. E na minha igreja só usava saia na época, assim. Então eu queria uma saia longa, cor-de-rosa. Aí tinha uma boutique que tinha roupa cor-de-rosa, que era roupa cor-de-rosa, aqueles clarinhos, assim, sabe? Era a época da moda. E eu entrei naquela loja, e assim que eu entrei, eu fui, assim, a pessoa olhou dos pés à cabeça, sabe? E eu era assim, é lógico, que eu era uma adolescente, eu sempre fui meio largada, por causa de mim, não por causa dos meus pais, eu mesmo, que nunca liguei muito pra essas coisas, sabe? Então eu sempre andava só de jeans, de camiseta, de calça de moletom, chinelo, eu era bem assim, eu não era hippie, mas eu gostava de parecer uma, sabe? E ela olhou assim pra mim, sabe, assim, eu falei, eu queria ver se você tem uma saia cor-de-rosa. Ela falou, eu tenho, assim. Aí ela olhou e falou assim, mas eu acho que você é muito caro pra você. Assim, gente. Parece coisa de filme, né? Mas aconteceu comigo. Eu não acredito. Faz o quê? Eu tenho 20 anos atrás. Nossa, que horror. 20 anos atrás. E eu me conformei, sabe? Eu falo, gente, como que pode ela me tratar dessa forma? Eu saí de lá, assim, chorando. Porque eu falei, nem que eu tivesse o dinheiro, eu não ia comprar agora, sabe? Aí eu acabei encontrando uma saia cor-de-rosa, uma blusa cor-de-rosa, que no fim era super transparente. Dá pra ver tudo. E eu acabei tendo que usar, porque era um dia antes, eu não tinha outra roupa pra usar, porque eu queria uma roupa nova, lógico, né? Porque isso também acontecia, né, na igreja de crente, que você sempre tem que estar vestida de uma forma, porque tem sempre alguém fazendo um comentário sobre a sua roupa. Então a gente se fala mais tarde, gente. Olha, esse vídeo é rápido, eu só queria... É uma reflexão mesmo, né? Vamos começar a pensar, sabe, nas outras pessoas e vamos acabar com essa corrupção do nosso sangue, sabe?
tá em nós, em todos os dias, nas coisas que a gente faz. Começa com um pouquinho, sabe? A gente aqui vai comprar pão, dá o troco, sabe? Em coisa pequena que a gente pensa assim, isso aí não dá nada, mas é assim que começa. E os nossos filhos estão assistindo tudo que a gente faz, tudo da toda maneira que a gente lida com certas coisas, com certas injustiças, com certos problemas, eles estão assistindo e é assim que eles vão lidar quando eles crescerem. Então a gente tem que ficar de olho, tá bom? Até mais, gente. Não vai esquecer de dar uma curtida, você sabe, né? Compartilhar, aquela coisa. Um abraço, até mais.